Boas tardes, boas noites. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o pensamento, começamos com a leitura de um trecho de Joana de Ângeles, a partir do texto que incluiremos gradativamente outras informações trazidas pelos espíritos acerca da origem, importância e significado do que é o pensamento. Eu vou ler, repetindo aqui, só para a gente contextualizar, 2 parágrafos imediatamente anteriores, lidos na semana passada, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. Retomamos assim: o pensamento é uma força dinâmica natural que sempre está em ação, desde que a criatura humana não pode viver sem o omitir. Então, viver é pensar, ninguém consegue ficar sem pensar. Muitas vezes até gostaríamos de não pensar, mas não tem jeito, isso é inerente ao espírito. E ela continua: toda vez, quando sentires inusitada emoção de empatia que te envolva, de alegria espontânea sem motivo aparente, de conjecturas otimistas, de planos edificantes, estás sob a ação de pensamentos bons e saudáveis. Procedem de mentes afetuosas que te envolvem em simpatia e afabilidade, ou dos teus guias espirituais. Como ninguém, agora comentário, né? Como ninguém fica sem pensar, nenhum espírito fica sem pensar, além dos pensamentos que geramos, que emitimos, que criamos, e recebemos também pensamentos dos outros espíritos que estão à nossa volta. E não é só à nossa volta, estão no universo. Esses pensamentos que recebemos, eles têm um efeito, não gostamos da palavra positivo ou negativo, né? Estimulantes ou desestimulantes, agradáveis ou desagradáveis, em função da nossa própria natureza. Então, em função da minha natureza, é que eu vou me sentir mais ou menos satisfeito com o pensamento que eu recebo. Se eu sou um espírito do mal, os pensamentos que me serão afins serão pensamentos ruins. Então eu vou me sentir bem em pensamentos ruins. É uma questão da tal da afinidade. Continuando. Aproveita-os quando nós recebemos pensamentos salutares, né, que nos deixam animados, né? Aproveita-os, concentra-te e fixa-os, a fim de que te vitalizem e permaneçam como carga de nutrição para outros momentos menos venturosos. Tá? São aqueles pensamentos que nossa memória é seletiva, ela seleciona o que nos agrada. Então, captamos esses pensamentos que muitas vezes não têm a sua finalidade naquele momento. É uma preparação para uma passagem mais dificultosa, né? No sentido oposto, quando te sentires confundido, em perturbação mental ou desconforto emocional, em contraste, sob descargas negativas que deves diluir, recorrendo à prece, às leituras agradáveis, a fim de renovares as paisagens mentais. Assim como recebemos pensamentos que nos erguem, recebemos pensamentos que nos abafam. E como nós vamos reagir a esses pensamentos que nos abafam? Através da prece. E só a prece não basta, porque a prece é um pedido, né? Ou um agradecimento, ou um louvor. Mas temos que envolver esses pensamentos constantes que fazem parte da nossa mente de uma pauta diferente. Por isso que ela fala das leituras agradáveis. É importante a leitura, a ação, quando nós trabalhamos
Trabalho ordinário, trabalho do dia a dia. Quando nos concentramos nas nossas obrigações, essas obrigações funcionam como preces porque estamos emitindo pensamentos que estão relacionados à minha vida e, portanto, a minha programação é uma prece. E com isso eu me desvinculo desses pensamentos difíceis, deletérios, de desânimo, de raiva, inveja, enfim. De igual maneira, são emissões estas, porém, morbíficas de desafetos físicos ou espirituais, que são inamistosos em relação a ti e comprazem-se com as tuas aflições. Ora por eles, tem paciência, renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento. O Evangelho alude que a fé remove montanhas, o que decodificado pode significar a força do pensamento, que é saudável exteriorização do desejo mental fixado num objetivo. É incrível que nós vemos tudo isso a semana passada e parece que é leitura inédita, né? Porque para cada passo que damos num dia, a leitura, apesar de ser igual, tem interpretação diferente. Continua Joana de Ângeles. Crimes hediondos são arquitetados na mente em desalinho e pervertida dos enfermos sociopatas. Ideais de santificação e progresso da humanidade têm a sua gênese e o seu início na elaboração mental de quem opta por amar e servir. Foi exatamente aqui que paramos na semana anterior. Então, a fonte é o Espírito. Nós geramos pensamentos em favor da nossa evolução ou em favor da manutenção da posição que estamos. Nós somos a fonte. É claro que recebemos pensamentos externos daqueles que convivem conosco ou conviveram conosco, convivem espiritualmente conosco ainda, né? E esses pensamentos nos ajudam numa trilha ou na outra. Ninguém estaciona por um princípio básico. O grande pensamento é de Deus. O grande pensamento é de Deus para que todos nós caminhemos no seu sentido. Então, apesar desses conflitos, dessas disputas, dessas lutas que estabelecemos mentais, temos no pano de fundo o pensamento do próprio Deus nos imantando e nos levando até Ele. Por isso a certeza da vitória final do bem, da paz, da evolução final. É a certeza, porque o pensamento de Deus se sobrepõe a tudo. Como ele começa a frase agora. O universo é obra do pensamento do Criador, que em todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione o conforto ou conforme o seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou compromete-se e fica encarcerado no mal. Então vamos lá de novo? Tudo que existe é criação mental de Deus. Não é que Deus pensou, Deus pensa. Ele pensa o tempo todo. Ele mantém o universo. Não é que ele criou o universo e foi dormir. Ele criou e mantém o universo. As coisas acontecem sob a vontade dele. Vontade não imposta, a vontade que nós aceitamos ou não em função da liberdade que ele também nos deu. Então, todas as coisas, computador, mesa, prédio, árvore, isso são criações mentais de Deus. Esse suporte para que nós, filhos de Deus, caminhemos nesse cenário e aprendamos, através das leis que mantêm isso aqui, como é o amor de Deus.
Toda essa criação mental é muito comum, a gente sempre repete, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aonde é que nós somos semelhantes a Deus? Nos braços, nas pernas, no corpo? Bobagem. Não. Nós somos semelhantes a Deus na capacidade de pensar. Somos filhos de Deus porque pensamos. Deus pensa e ele pensa na amplitude do universo, e nós, como filhos de Deus, também pensamos num ambiente mais limitado, numa possibilidade menor, em função do meu próprio desenvolvimento, que, na medida que vou absorvendo e entendendo a criação de Deus, esse campo de ação vai aumentando. Primeiro sobre nós mesmos e o nosso corpo, depois sobre aquelas pessoas que nos envolvem, depois sobre a sociedade e assim sucessivamente. Porque todos nós estamos interligados e nos conhecemos, nos comunicamos, percebemos a existência um do outro através dos próprios pensamentos. O pensamento é a linguagem do espírito. O pensamento ele é palavra enquanto estamos encarnados nessa limitação, mas a palavra escrita são veículos ainda rudimentares para expressar o próprio pensamento. O fato do espírito existir significa que ele pensa. Ele pensa o quê? O que ele é. E ele mostra para o mundo, para o universo, aquilo que ele é, independente dele querer. São pensamentos inconscientes. Ele vai dizendo quem ele é. E, portanto, se ele quer emitir pensamentos melhores, ele tem que se modificar. Modificar-se internamente, porque automaticamente passará a pensar coisas boas e se identificará com novas descobertas. Descobertas essa, para ele, mais que para Deus, é a própria criação. Vamos continuando. Eu vou ler de novo esse parágrafo, porque é muito sintético. O universo é obra do pensamento do Criador, que a todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione-o conforme o seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou compromete-se e fica encarcerado no mal. Perfeito. Perfeito. Os pensamentos que emitimos dizem quem somos, e se queremos mudar, temos que mudar intimamente, que automaticamente os pensamentos exteriorizados se modificam. Tudo que temos nesse mundo encarnado tem muito da aparência. Por isso que o que se busca, Deus nos julga pela intenção, porque a intenção ela é a fonte do pensamento, não é a exteriorização, a consequência, a apresentação, o verniz. O verniz é consequência. Nem sempre, aliás, a grande maioria das vezes, né? O que nós apresentamos é o que nós somos. Porque eu estou apresentando. Eu penso uma coisa, mas eu me apresento de outra. Por uma série de motivos. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo que esse disfarce ele é inútil. Porque para as pessoas encarnadas, elas enxergam o que eu quero mostrar através da visão, da audição. Mas para os espíritos, eu não consigo esconder nada, mesmo encarnado. Mesmo encarnado, nós somos um livro aberto. E quanto melhor o leitor desse livro, mais ele conhece o conteúdo. Espíritos mais difíceis ficam na leitura rasa do que somos. Porém, velhos conhecidos, eles sabem os nossos motivos de ações. Já os espíritos orientadores, eles conhecem muito mais profundamente as nossas páginas. Por isso que eles nos guiam, independente do que queiramos nesse instante.
Eles nos conduzem em função do que precisamos. Continua Joana de Ângeles. Pensa e reflexiona na ideia mental perversa ou vã e a futilidade, como a ausência de sentido existencial, se te aninharam no imo, levando-te ao desencanto, ao tédio ou às aflições sem nome. Então, o que ela está falando aqui? Analisa os próprios pensamentos, qual é esse fundo para perceber que o problema é a fonte. Vamos lá de novo. Pensa e reflexiona na ideia mental perversa ou vã e a futilidade, como a ausência de sentido existencial se te aninharam no íntimo, no imo, levando-te ao desencanto, ao tédio ou a aflições sem nome. Todo esse conjunto de sentimentos que colhemos dessa forma de pensamento rasa é porque no íntimo temos alguma coisa que está desalinhada com o sentido existencial. O que é o sentido existencial? Por que existimos, da onde viemos, para onde vamos, o que é que estamos fazendo aqui, qual é a nossa tarefa, a nossa missão, a nossa programação. Quando pensamos nesse finalzinho, valorizamos as oportunidades e, portanto, o tempo, e esses pensamentos de desencanto, tédio e aflições, eles tendem a desaparecer, porque são meras perturbações, doenças mentais que podem se aprofundar ou passar rapidamente. Tudo vai em função da nossa reação a essas ideias. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Olha que interessante, né? Pensamento bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Por quê? Nós temos naturalmente uma pauta mental que nós pensamos, são caminhos que os nossos neurônios nesse cérebro mesmo estão condicionados a percorrer, e pensar diferente dá trabalho, gera esforço, exige energia. Um exemplo clássico é quando eu vou estudar. O quê? Sei lá, qualquer coisa. Vamos pegar matemática, que é o mais árido. Puxa, eu não quero saber nada disso, eu quero estudar outras coisas. Matemática até me dá dor de cabeça. Por quê? Porque eu estou me esforçando para que meu cérebro use caminhos diferentes, neurônios diferentes para atingir outros objetivos. Porém, na medida que eu vou percorrendo esse caminho, uma vez, duas vezes, três vezes, esse novo caminho possível, ele vai se tornar um hábito. E chega uma hora que esse hábito é tão intenso que é espontâneo. Quando esse hábito ele é deletério, nós chamamos esse hábito de vício. Então, o que Emmanuel nos traz em outras passagens? Nós, historicamente, trazemos uma série de vícios mentais, de vestimenta, de fala, de objetivos. São vícios, porque usamos sempre a mesma trilha de raciocínio. Mudar isso gera esforço, dá trabalho, cansa, porém, esse esforço em mudar os vícios é o que nos levará a outras formas de pensar. Por isso a dificuldade de um adicto, né, de um viciado em drogas, em bebida, é difícil mesmo, porque quase que resvala o limite da própria razão pessoal. Ele está convencido que ele tem que parar, porém aquele caminho é muito intenso, então ele precisa de uma ajuda externa, que não necessariamente é só através da família, etc. É principalmente de Deus. A grande, eu diria, não, praticamente todos os que saíram do vício não foram por ajuda só dos familiares, porque ele deixa de usar droga por causa do filho.
deixa de usar droga por causa da mulher. O dia que a mulher vai embora, ele volta a usar droga. O dia que o filho cresce e vai embora, ele volta a usar droga. Agora, quando ele deixa de usar droga porque ele está vinculado a Deus, isso é definitivo. Porque é o limite maior. Aí altera qualquer estrutura. Porque Deus não falha, né? Tem a ligação dele com o Pai faz com que ele estabeleça um novo hábito, né? Uma nova forma de pensar. Vamos fechar o nosso texto aqui para na semana que vem optarmos por outro. Então, pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Jesus asseverou com veemência: tudo quanto pedirdes ao Pai orando, ele vos concederá. Foi o exemplo que eu acabei de falar daqueles que têm problemas com vícios. Nós temos também. Falar mal é um vício, né? Desejar as coisas dos outros de forma imediata, que é a inveja, é vício. Nós temos, né, não deixar que o outro apareça mais para que a gente se sinta apagado, isso é um vício. Nós temos um leque enorme de vícios que só serão corrigidos com o esforço próprio. Certamente, se solicitares com um pensamento em prece bênçãos, jamais deixará de as receber. A energia mental canalizada pela prece alcança os centros de captação universal e produz-se a ligação vigorosa entre o orante e o supremo ouvinte. Então, do texto todo, o que a gente percebe? Que Joana de Ângeles ela vai pelas bordas. Primeiro ela vai falando dos nossos pensamentos, daqueles que emitimos e recebemos dos outros, aqueles que alimentamos, aqueles que desenvolvemos, até chegar ao final que o pensamento supremo é a prece. É a ligação com Deus, já que Deus pensa e você pensa. Pronto, é o canal garantido que estamos sempre em contato com o Pai. E o conteúdo para que eu me dirija ao Pai são justamente aqueles através da prece. Mas não só de pedir e agradecer, é muitas vezes de nos rendermos à figura de Deus, expondo as nossas limitações, porque Ele vai entender, porque como João coloca, Deus é dos vivos e não dos mortos. Até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz e harmonia, que todos desfrutem de saúde. Nós vamos iniciar esta palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós estamos fazendo um estudo sobre a natureza do Cristo. Então, nesse estudo nós já passamos basicamente por 3 tópicos. Num primeiro tópico nós analisamos as provas científicas e históricas sobre a natureza do Cristo e se elas serviam ou bastavam para determinar a sua natureza, se o Cristo era Deus ou se Deus e o Cristo eram
em pessoas ou personalidades ou entidades ou coisas completamente diferentes. A partir daí, nós analisamos os feitos ditos milagres descritos nos textos bíblicos a respeito da passagem do Cristo. E conforme nós verificamos essa questão dos milagres, a gente percebeu que esses feitos maravilhosos fazem parte da história da humanidade de todo o tempo. E muitos das pessoas que conseguiram esse tipo de feito maravilhoso não tinham lá caráter ou evolução ou ascensão moral para se comparar a Jesus, né? Em religiões como a religião católica, né, disse que esses feitos milagrosos, esses milagres podem até ser feitos por espíritos inferiores e voltados ao mal. Então, essa fala das religiões também equipara esses feitos maravilhosos a qualquer pessoa, demonstrando que eles também não eram suficientes para determinar essa independência entre o Cristo e Deus, e muito menos estabelecer a natureza do Cristo, né? Essa natureza de ascensão moral e pura. Passamos então para a terceira fase, onde nós começamos a ouvir as falas do próprio Cristo, ou seja, as palavras que o próprio Jesus disse durante os seus ensinos, e que demonstram claramente essa diferença entre ele e Deus, a superioridade de Deus sobre Jesus, né? A condição de Jesus de emissário de Deus, né? E de enviado, no sentido de seguir a vontade de Deus e não só a sua própria, né? Não a vontade do próprio Cristo. O que demonstra claramente que Deus seria algo separado de quem era Jesus, né? E superior ao próprio Cristo, e não uma só personalidade. E a partir de então, né, a partir de hoje, a gente vai continuar nessa análise das transcrições e das falas do Cristo para ver como isso se completa, né? No trecho que nós paramos é onde a gente vai dar sequência na leitura. O texto começa aqui. As passagens que vamos descrever poderiam deixar alguma dúvida e dar ensejo a crer-se numa identificação de Deus com a pessoa de Jesus. Mas, além de que não poderiam prevalecer contra os termos precisos das que precedem, ou seja, das que a gente acabou de ler, né, daquelas que nós lemos na última palestra, essas trazem consigo a devida retificação. Perguntaram-lhe: quem és tu, então? Jesus lhes respondeu: sou o princípio de todas as coisas, eu que vos falo. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu não digo senão o que dele aprendi. São João, capítulo 8, versículos 25 e 26. Você percebe nessa fala que está claro, né? Essa questão de Deus ser superior, porque aquele que me enviou não sou eu. Então aquele que me enviou é verdadeiro, e eu não digo senão o que dele aprendi. Se eu aprendi com ele é porque ele sabe mais do que eu, né? Porque ele tem mais conhecimento que eu, porque ele tem mais inteligência do que eu, por isso eu aprendi dele. E apesar dele dizer que sou o princípio de todas as coisas, ele também separa
esse princípio de todas as coisas na questão de quem o enviou, que no caso é Deus. Hoje, com o estudo do Espiritismo, a gente consegue entender melhor essa fala do Cristo, uma vez que a gente sabe que o Cristo é co-criador do planeta Terra, ou seja, quem cria todo o planeta, de onde se origina todas os fluidos que criam o planeta, essa criação ela parte de Deus. Por que o Cristo é considerado co-criador? Porque depois de emanado do Criador, depois desses fluidos se tornarem disponíveis e providenciados pelo Criador, quem passa a trabalhar esses fluidos na condição de construir o planeta é Jesus e seus espíritos auxiliares. Então, você percebe que quando você olha para a história do planeta Terra, o Cristo estava no princípio de todas as coisas. Agora, quando você olha para todo o universo como criação, aí quem está no princípio de todas as coisas, quem é o princípio de todas as coisas, é Deus. Por isso que hoje a gente consegue compreender melhor essa fala do Cristo. Sigamos. O que meu Pai me deu é maior do que todas as coisas, e ninguém o pode arrebatar das mãos de meu Pai. Meu Pai e eu somos um. São João, capítulo 10, versículos 29 e 30. Então, essa fala do Cristo, meu Pai e eu somos um, no passado ela poderia ser mal entendida, mal compreendida pela falta de conhecimento. Hoje, com tudo o que a ciência já nos trouxe de esclarecimento, a ciência dos homens, e com tudo que o Espiritismo nos trouxe sobre o plano espiritual e sobre as leis de causa e efeito e todas as leis que regem o universo, o que é que a gente pode compreender dessa fala, né? Que eu e o Pai somos um, porque eu compreendo o Pai, eu escuto do Pai as suas orientações e sigo as orientações, não porque elas me são impostas, mas porque uma vez que eu compreendo a vontade de Deus, eu a sigo de livre arbítrio, eu a sigo porque eu a quero seguir, e por isso, porque eu e o Pai pensamos da mesma forma, agimos da mesma forma e queremos o mesmo resultado final, então eu e o Pai somos um. É nesse sentido que essa frase precisa ser compreendida. E antes de dizer que o meu Pai e eu somos um, o que é que ele diz no versículo anterior? Ele diz que o que o meu Pai me deu é maior do que todas as coisas, e ninguém o pode arrebatar das mãos de meu Pai. Ou seja, aquilo que Deus entregou para ele, que são os fluidos para construir o planeta e para criar essa condição de planeta Terra, você não consegue tirar das mãos de Deus, ou seja, eu não consigo fazer o que Deus faz, que é criar e dar condições para que um planeta exista. A partir da vontade de Deus que um planeta exista, a partir dessa ação de Deus, dessa vontade de Deus, é que eu consigo trabalhar com aquilo que Deus me proveu, Deus me entregou, Deus criou, e construir as coisas assim como a gente faz com as coisas da natureza e com os recursos naturais. Sigamos. Quer isto dizer que seu Pai e ele são um pelo pensamento, pois que ele exprime o pensamento de Deus, pois que tem a palavra de Deus, né? Então, o que quer dizer que essa questão de eu e meu Pai somos um é exatamente isso, né? Que como o meu pensamento está em sintonia com o pensamento de Deus, eu não discordo do pensamento de Deus, pelo contrário, eu concordo, eu compreendo e eu sei por que é que eu estou fazendo as coisas dessa forma, eu tenho como vontade, como desejo, a mesma vontade e desejo de Deus, né? Então, é por isso que somos um. Sigamos. Outra frase. Então,
Os judeus tomaram de pedras para lapidá-lo. Jesus lhes disse: muitas obras boas tenho feito diante de vós pelo poder de meu Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: não é por nenhuma boa obra que te lapidamos, mas por causa da tua blasfêmia, porque sendo homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes replicou: não está escrito na vossa lei: tenho dito que sois deuses? Ora, se ela chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus era dirigida, e não podendo a Escritura ser destruída, como dizeis que blasfemo, eu, a quem meu Pai santificou e enviou ao mundo, porque disse que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Se, porém, as faço, quando não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, a fim de saberdes e crerdes que meu Pai está em mim e eu nele. São João, capítulo 10, versículos 31 a 38. Fica claro, né, que apesar dessa fala de sermos próximos o suficiente para quase sermos confundidos um com o outro, você percebe em todos os 8 versículos, os 9 versículos, que o Cristo é o Cristo e Deus é Deus, que ele executa as coisas de acordo com a vontade de Deus, né? E que se os homens o consideram Deus, é exatamente porque Deus deu essa condição a todos os espíritos criados por Deus. Então, vós sois deuses no sentido de que tudo o que é feito por Deus pode ser feito pelos espíritos e pelos homens criados por Deus, desde que seja essa a vontade de Deus. Essa é a diferença. Então, não é que eu não posso fazer o que Deus faz, eu posso fazer o que Deus faz, mas para fazer isso, a vontade de Deus tem que me dar essa permissão. Então é nesse sentido que eu sou inferior, que eu sou enviado, que eu sou discípulo, que eu sou aprendiz, ou que eu sou um missionário de Deus. No outro capítulo, dirigindo-se a seus discípulos, Jesus diz: neste dia reconhecereis que estou eu em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. São João, capítulo 14, versículo 20. Destas palavras não há concluir-se que Deus e Jesus são uma única entidade, pois, de outro modo, também se teria de concluir das mesmas palavras que os apóstolos e Deus eram um. Então, o que acontece? Nessa condição, nessa fala do Cristo, você percebe claramente esse contexto de que quando estamos na mesma sintonia, temos o mesmo pensamento, temos as mesmas vontades e desejamos os mesmos objetivos, então agimos em uníssono, agimos como se fôssemos um só, agimos na mesma direção, com o mesmo objetivo, o mesmo princípio, a mesma vontade. É nesse sentido que somos um porque não divergimos entre nós, não porque somos um porque nos tornamos uma única coisa, mas porque concordamos com um único objetivo e buscamos um único objetivo e agimos pelo pensamento e pelas ações com as mesmas intenções. É esse o sentido de somos um e de sermos um, dele e dos apóstolos serem um, dele e Deus ser um só, e Deus e os apóstolos serem um só. Não que todos sejam um só no sentido de ser uma única coisa unida e conjunta, né? Aí depois a gente vai começar a trabalhar
com uma parte do texto que trata das palavras de Jesus, mas essas palavras foram ditas já após a sua morte. Então, Cristo passa por todas as dificuldades do Gólgota e da crucificação. Ele, como dizem os escritos, ele retorna ao terceiro dia, né? Então, ao final do terceiro dia, ele reaparece, ele é visto por Madalena, né? É visto pelas mulheres primeiro e depois ele convive por longo tempo com os apóstolos, né? E durante esse período em que ele está convivendo em espírito, né, em espírito materializado com os apóstolos, é que ele vai falar, vai dizer essas palavras que a gente vai ver na próxima palestra, né, na continuação dessa palestra, na próxima palestra do próximo sábado. Eu me despeço de vocês na palestra de hoje com a prece que Jesus nos ensinou e esperando que vocês tenham compreendido toda a leitura que foi feita hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Tenham todos uma boa semana, fiquem em paz e na próxima palestra a gente volta a conversar sobre esse assunto. Ele não terminou ainda, é muito extenso e a gente vai tratar de todos os pontos. Fiquem em paz.